Auto-Off FM. A melhor música. Vai usar da palavra o convidado de honra, capitão de Abril, Sr. Tenente Coronel Carlos Carvalhão. Mas antes de lhe passar a palavra, passo a ler uma breve nota biográfica do orador. Tenente Coronel de Infantaria, reformado, Carlos Manuel Gonçalves Abreu Carvalhão é natural de Quinalhas, Castelo Branco, onde nasceu a 18 de junho de 1948. Casado desde 1972, tem 2 filhos e 5 netos. Frequentou o ensino primário e o ensino secundário no Liceu Nuno Álvares, em Castelo Branco, que concluiu em 1966. Nesse mesmo ano, iniciou a frequência da Academia Militar. É licenciado em Ciências Militares, curso de Infantaria, concluído em 1971, com o tirocínio de Infantaria na EPI, Escola Prática de Infantaria. Tem o curso de Promoção a Capitão, curso Geral de Estado-Maior, curso complementar de Estado-Maior, tirado em 1988, licenciado em Direito, cujo curso frequentou na Universidade de Lisboa de 1980 a 1985. Fez uma comissão de serviço em Angola nos anos de 1971 e 1972. Ao longo da sua vida militar, prestou serviço sempre no comando de tropas, em instrução em Mafra, Caldas da Rainha, Abrantes e Beja, em serviços em Santa Margarida, Queluz e Serra da Carregueira, como comandante do Corpo de Alunos no Instituto dos Pupilos do Exército, como comandante de batalhão no Funchal, como chefe da repartição de instrução do Estado-Maior do Exército, 6ª Repartição. Alguns meses após o 25 de Abril, prestou serviço na repartição de informações para apoio ao chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, na Cova da Moura. Participou ativa e conscientemente nas ações preparatórias da Revolução do 25 de Abril, desde o início de 1973, estando colocado no Regimento de Infantaria número 5 das Caldas da Rainha. Integrou a coluna do Regimento de Infantaria número 5, que em março de 1974 marchou sobre Lisboa sem alcançar o seu objetivo, tendo sido preso no Regimento de Artilharia de Lisboa, Ralis, de onde foi libertado em 25 de abril de 1974 por uma força da EPI. Em 1995, por motivos familiares, deixou a vida militar e regressou a Castelo Branco para assumir a gerência de uma empresa, armazém de ferro e materiais de construção, da qual se desligou em 2015. Durante este período, de 1995 a 2015, integrou o quadro social do Rotary Club de Castelo Branco, onde desempenhou as funções de presidente, secretário, tesoureiro e ainda as de governador assistente. Em 2018, envolveu-se na criação da Associação Salgueiro Maia, de que é sócio fundador, integrando atualmente os seus corpos sociais como presidente do Conselho Fiscal. Tem vários louvores e condecorações. Tem assim a palavra o convidado de honra, capitão de Abril, Sr. Tenente Coronel Carlos Carvalhão. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro António Cardoso Barbosa, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Tenente Coronel Manuel Pinto da Costa, Sr. Deputado da Assembleia Nacional de Angola, Dr. Peregrino Chindondo, Meritíssimo Juiz Conselheiro, Sr. Dr. António Gonçalves, permitam-me que, na pessoa das vossas excelências, que me acompanham na mesa que presida as cerimónias comemorativas do 49º aniversário de 25 de Abril, saúde todas as entidades presentes, todos os vieirenses e todo o povo irmão angolano. Não queria deixar de agradecer nesta minha conversa ao município de Vieira do Minho pela sua iniciativa de comemorar 25 de Abril e ao mesmo tempo associar-lhe a data 16 de março. E ao incluir 16 de março nestas comemorações, depois de 49 anos de Abril, é um gesto que, por incomum, me leva a dar maior relevo, porque não tem sido habitual reunir essas duas datas. Muito obrigado. Agradecer, obviamente, embora confesso que não foi de certeza a melhor escolha, o desafio que me foi feito para vos falar do 16 de março das Caldas da Rainha, acontecimento em que participei ativamente,
porque abril constitui para mim um dos maiores acontecimentos da minha vida, acrescentei outros maiores ainda, e que foram o meu casamento, o nascimento dos meus 2 filhos, um deles antes de abril. 49 anos após a história vive à procura de novos dados e por isso somos por vezes confrontados com relativas dúvidas, já não me surpreendem. É o caso do 16 de março. Mas lembrando sempre, quando alguém me questiona sobre determinadas histórias públicas mais polémicas, eu reajo com um lacónico: sim, eu lembro-me disso, porque eu estive lá. Mas, como compreendes, não tenho o dom da omnipresença. E por isso não vivi o filme desse ano. Porque eu tenho um imenso respeito, porque é a opinião das pessoas, a visão das pessoas, e faz-me sempre lembrar aquilo que acontece muitas vezes no julgamento, em que o juiz pergunta: mas era a mão esquerda ou a mão direita? E às tantas, a pessoa que está a ser inquirida já nem sabe se tem mãos. Portanto, esse respeito. Permitam-me aqui uma lembrança e uma homenagem. Também queria deixar aqui de lembrar aqueles camaradas do R5 que comigo viveram esta aventura e já nos deixaram. O Piedade Faria, o Gabriel Mendes, o Vasco Pombal, o Luís Ângelo, o Rocha Neves e o Virgílio Varela. Então, o que vos proponho? Pretendo falar da intervenção do Regimento de Infantaria 5 das Caldas da Rainha no processo que conduziu ao insucesso do 16 de março e, finalmente, ao maravilhoso 25 de abril. O Regimento de Infantaria 5 era um regimento com uma enorme potencialidade em termos de intervenção. Tinha cerca de 400 militares em presença prontos, tinha cerca de 1000 instruentes permanentemente nos cursos de sargentos, e por isso tinha toda uma estrutura para apoiar esta instrução, incluindo uma companhia operacional. Tinha cerca de 250 sargentos do quadro permanente e milicianos e cerca de 1400 praças, no conjunto entre instruendos e praças. Assim sendo, não é de estranhar que os seus oficiais do quadro permanente, já em 1973, tenham sido contactados e subscreveram um documento de reação ao Congresso dos Combatentes do Ultramar, que iria realizar-se em junho de 73, com objetivos muito pouco claros, em princípio para manifestar todo o apoio à política colonial e à solução militar do governo. E menos se estranhará que, face à questão corporativa e profissional que se levantou no seio do Exército e que gerou o movimento dos capitães, ligada à publicação de uns decretos, pelo meio dos quais o governo tentava resolver o problema da falta de oficiais para comandar os efetivos envolvidos na guerra do ultramar, procurando atrair oficiais milicianos para o quadro permanente, permitindo-lhes manter, após um curso acelerado, que tinham de frequentar a Academia Militar, a sua antiguidade adquirida durante o serviço militar obrigatório. A legislação lesava as expectativas de carreira dos oficiais oriundos da Academia Militar. E assim se viam ultrapassados na sua antiguidade, pelo que entravam no QP em data de posterior à sua vinda para o serviço militar obrigatório. É por isso que se realiza aquela que é considerada a primeira reunião do movimento de capitães no continente, porque outras houve logo, até com outros objetivos já nas colónias, e de forma clandestina faz em Monte de Sobral, é um marco histórico, em Alcácer, 19 de setembro. Porque outros se realizaram em teatros de operações de África, nomeadamente na Guiné. Lá estiveram alguns oficiais do R5 e posteriormente outros subscreveram o documento ali elaborado e gerador de grande movimento de contestação aos referidos decretos. Estava a nascer o movimento dos capitães, que agitou todas as unidades do país. Em dezembro de 73, o governo revogou os decretos na tentativa de acalmar o descontentamento e obviamente que não resultou. Estava criada a cisão entre os dois grupos, inclusivamente entre os milicianos e os oficiais, que criou alguns problemas e atenções que foi preciso tempo até inclusive perdido, porque em Óbidos, já no dia 1 de dezembro de Óbidos,
fez uma reunião do movimento dos capitães em que toda a discussão já não girava à volta das antiguidades, já não era à volta dos decretos. E foi claramente explícito nessa reunião de óbitos que o problema da solução da paz para Portugal era um problema essencialmente político e, como tal, tinha que ser tratado. Por isso mesmo, esse enorme passo tem que ser, para mim, considerado um momento em que o país e os militares começaram a ter a consciência de que tinham que ser um papel ativo na solução desse problema. E a partir daí reorganizou-se a Comissão Coordenadora do Movimento, criou-se uma responsabilidade muito maior, obrigando inclusivamente a fazer uma tentativa que resultou para a aproximação dos próprios militares em divergência, aproximação essa que se confirmou numa reunião já em março, em 5 de março de 1974, em Cascais. Eu apetece-me fazer um comentário quando se diz nós tínhamos uma atividade clandestina, mas há um pormenor que nos distingue da clandestinidade. É que nós, cada movimento que fazíamos, cada atitude que tomávamos, normalmente, e com uma certa continuidade, abordávamos os nossos comandantes para que eles pudessem tomar conhecimento do que se estava a acontecer. É por isso que muitas vezes eu pergunto-me como é que ninguém sabia deste movimento. Porque os comandantes eram os primeiros a serem informados. E por isso mesmo, quando saiu o livro Portugal e o Futuro, em fevereiro, há uma espécie de lufada de ar fresco em termos políticos, porque este livro, produzido pelo vice-chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, continha bastantes elementos que se ligavam com aquilo que se tinha passado a discutir a partir de óbitos. E por isso foi um documento muito comentado a nível das unidades, com muitas opiniões, e foi fundamental para a confirmação e para que Cascais resultasse num trabalho em que se produziu o primeiro documento político e que veio a servir de base ao programa do movimento das Forças Armadas. O problema em Cascais, o problema das carreiras, imediatamente se considerou que seria resolvido num assunto posterior, porque este problema, a solução do país, a solução dos problemas do país, particularmente o problema da guerra, teriam que ser necessariamente políticos. Era uma guerra insustentável que não se podia continuar, até porque as guerras e os militares normalmente fazem guerras in extremis para possibilitar ao poder político encontrar soluções normalmente negociadas, normalmente para se conseguir efetivamente isso. No nosso caso, esse problema não estava a ser conseguido, estava a criar situações muito graves dentro do país, e os militares, com o contacto que tínhamos com toda a população civil que passava pelas nossas mãos, milhares de jovens, íamos aproximando dessa solução. Não era habitual, e eu lembro, não é habitual os militares fazerem revoluções deste tipo. É por isso que, quando em 16 de março aconteceu, perguntam as pessoas, mas como é que aconteceu 16 de março? Como é que isso saiu assim? Eu costumo dizer que ao longo deste processo verificou-se que os militares têm algumas necessidades. Por um lado, às vezes sentem-se órfãos e, portanto, precisam de um general, de uma chefe para dirigir. E a pergunta que se fazia, mas quem é que é o general que aparece a fazer isso? Embora não sendo propriamente definido, ao longo das nossas reuniões, duas entidades apareceram como sendo referências e possibilidades de apoiarem o movimento. O general-chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e o general vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e que tinha sido comandante-chefe na Guiné, o autor do livro Portugal e o Futuro. Depois há aquilo que eu chamo a ansiedade dos militares. E a ansiedade dos militares muitas vezes levam ao improviso de soluções que não são as melhores.
o 16 de março é efetivamente o resultado de um improviso, em que não estava de todo, tinha sido excluída a hipótese naquela altura fazer o movimento. Era uma espécie de revolta contra a demissão do chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e do vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, mas que, em reuniões de preparação, isto é curioso, tinha ficado absolutamente afastado porque não tinha sido conseguida ainda a neutralidade da Força Aérea, a neutralidade dos paraquedistas e, inclusivamente, algumas unidades manifestavam muita dificuldade na preparação a curto prazo do movimento. E, por isso, a tentativa de reação, o que é que aconteceu? 2 camaradas majores que regressaram da Guiné, provavelmente motivados pelo facto da situação na Guiné não ser militar, não ser muito agradável para as forças portuguesas, muito próximos do general vice-chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, procuraram influenciar a Comissão Coordenadora na parte militar a desencadear qualquer coisa, segundo um princípio que não é um princípio que nasceu agora. Já em tempos, na revolta de Beja, o general Alberto Delgado, que estava por trás dessa revolta, tinha um pensamento: eu faço isto numa unidade militar, contacto mais 2 ou 3 e depois saem todas para a rua. E em 60-61, na noite de passagem de ano, Beja foi a única unidade que fez. Mas outras unidades do país estavam contactadas, porque eu lembro-me ainda jovem, estava numa passagem de ano e uma pessoa ligada à oposição, numa altura em que em Castelo Branco, durante a noite, se desligou a luz durante 1 hora, precisamente na hora da passagem, esse senhor saiu da festa onde eu estava a dizer pum, uma revolução em Castelo Branco. Isto é, estas coisas têm que funcionar com outra organização, com mais cuidado, e o 16 de março foi exatamente isso. Esses 2 majores, com alguma influência na Comissão Coordenadora e na parte militar, promoveram algumas reuniões em 15 de março, e dessas reuniões, quando ninguém praticamente estava a par disso, resolveram movimentar tropas. Por azar, o chefe da parte militar do movimento estava presente. E então nós fomos surpreendidos com uma chamada a dizer que havia um contacto a trazer-lhes a ordem da operação. E nós estávamos subordinados a uma afirmação que fizemos em Cascais. Quando foi perguntado qual era a opinião do Regimento de Infantaria número 5, houve o comandante da Companhia Operacional, levantou-se e disse: nós estamos preparados para tudo o que vocês quiserem. Digam quanto querem. E esta frase marcava o nosso estado de espírito. E, efetivamente, quando nos disseram que ia chegar um oficial de ligação, nós, a única coisa que queríamos saber o que é que íamos fazer e o que é que se estava a passar. E aqui eu permito-me dizer que de vez em quando a mentira não funciona também. E nós fomos informados por esse camarada que havia já outra tropa na rua, nomeadamente Lamé, que tinha sido uma companhia e tinha sido um mero telefonema que tinha feito a dizer que estavam dispostos a sair e que ele já se tinha cruzado, isto é, criou um ambiente a dizer estamos atrasados, que foi a nossa frase dessa noite, dizia estamos atrasados. E a Companhia Operacional, que tinha sido testada 3 dias antes pelo 2º Comando da Região Militar, fez 3 testes operacionais à companhia em 3 dias, foi o melhor treino que se podia fazer para uma companhia avançar. E nessa altura, a determinada altura, diz assim, mas vocês tiveram ou não tiveram a noção de que estavam sozinhos? Tivemos a noção de que estávamos sozinhos. Porque os telefonemas que fazíamos para qualquer unidade recebiam uma resposta negativa. Mas nessa altura tivemos que pensar como pensam os generais. Fechados aqui no quartel, não fazemos nada. Se sairmos para a rua, pode ser que alguém se entusiasme. Não aconteceu isso, e à entrada de Lisboa, os 2 majores que tinham avançado com este processo estavam lá para nos dizer que não valia a pena continuar, o sistema de defesa e não havia mais unidades. E por isso mesmo
voltámos para o quartel. Voltámos para o quartel e eu confesso-vos que a situação pessoalmente nos chocou. Porque quando nós estávamos no quartel, nós estávamos a ser cercados por militares que pertenciam ao movimento, mas que também estavam impotentes e compreendemos, de tal forma que nós sempre dissemos, da nossa parte não há um tiro de reação. Vamos tentar adiar a rendição até ao fim do dia, ao fim da tarde, e a partir desse momento ficámos em situação de presos e fomos presos, quer para a Trafaria, alguns, outros ficaram no Ralis. Posso-vos dizer que a minha convicção em relação ao que aconteceu em março não desanimou, mesmo preso. Porque eu tive manifestações de camaradas que nos fizeram chegar, e até mais. Pensávamos naquela altura que nós estávamos a constituir uma espécie de detonador, de criação de vontade de participar no movimento com os camaradas que estavam noutras unidades indecisos. E de tal forma, isto é verdade, que em 40 dias, quando a Comissão Coordenadora começou a organizar o movimento com pés, cabeça e tronco mesmo, onde estava uma ordem de operações que os militares primam muito por ver as suas ordens perfeitamente feitas, e cada um tinha a sua missão, havia alternativas e, portanto, foi extremamente fácil e para nós foi, sem surpresas, que no dia 25 de Abril assistimos à passagem das tropas de Santarém logo nessa madrugada. É óbvio que a nossa saída da prisão, até nisso fomos disciplinados. Nós só saímos da prisão quando uma força da Escola Prática de Infantaria, onde por acaso era o meu cunhado que estava a associar a esse grupo, nos foi libertar ao Ralis. E é curioso que o comandante diria, então, mas porquê é que o senhor não libertou ainda mais cedo? Eu não tinha a certeza se eles pertenciam ao movimento. Mas foi um momento maravilhoso. É um momento que eu recordo sempre, e esta data marca exatamente não só a liberdade do país, mas também me recorda a minha libertação. Porque, queramos, quer não, eu tinha uma filha que ainda não tinha feito um ano, uma filha que eu acompanhei na prisão, onde ela deu os primeiros passos agarrados a um banco do refeitório. Isto são momentos e gestos que nos marcam e que eu digo, eles não eram possível se os nossos camaradas não têm reorganizado, se não têm organizado efetivamente um movimento, inclusivamente um movimento que nos dias seguintes a 25 de Abril teve todo o apoio e toda a legitimação com a intervenção do povo português. E foi uma intervenção, convém que sejamos desde já muito claros, espontânea. Porque aquela organização, aquele apoio sucedeu no dia 25, 26 e 1 de maio, foi efetivamente, sentia-se que as pessoas sabiam também que não queriam aquilo que estávamos a viver. Poderia haver algumas dúvidas sobre o que queremos, o que queríamos. E isso provocou e atrasou algumas soluções. Agora, no essencial, passando ao 25 de Abril, efetivamente, nós no nosso programa que divulgámos e que foi começando a elaborar através da reunião de Cascais, nós fomos extremamente claros, nós não dávamos nada. Os militares não prometiam o céu. Os militares apontavam necessidades que era preciso resolver e que não estavam resolvidas neste país. E quando eles falavam em descolonizar, isto representa o fim da guerra, a paz, é um valor superior, inclusivamente às nações. Ele significava democratizar. Democratizar é pedir e exigir a intervenção de toda a gente nos destinos do país. Não só no voto, no exercício da cidadania, no movimento autárquico, no movimento dos pequenos espaços, em que é possível mais facilmente encontrar vontade de saber os problemas que nos afetam e que precisam de soluções. O desenvolvimento é óbvio que não se faz num dia.
O desenvolvimento, muitas vezes, está aprovado, demora séculos. Mas nós anunciámos que eram os 3 objetivos do movimento e estávamos dispostos a lutar por eles. No entanto, esta manifestação desses objetivos não vos dispensava ao povo de assumir também as suas responsabilidades, através dos seus representantes, através do exercício da cidadania de cada um de vocês. E esse assunto é um assunto que eu costumo dizer, nós os militares fizemos o 25 de Abril, custa o que custar, doa a quem doer, fomos nós que fizemos o 25 de Abril, mas lá rapidamente dissemos que não queríamos o poder. E esse poder só podia ser exercido através de representação do povo. E aí temos que nós todos nos perguntar, 49 anos depois, se conseguimos funcionar como deve ser. E eu penso que o combate político não tem que ser um combate de guerra. O combate político tem que ser um combate construtivo, em que cada pessoa analise, pondere o que é melhor para todos. É por isso que eu gosto muito do poder autárquico, das freguesias, dos conselhos, porque é o sítio onde se consegue dialogar, onde se consegue perceber que não há soluções políticas deste ou daquele partido. Há soluções políticas que servem à população. E além disso, Portugal, diria um amigo meu que já partiu, Portugal é uma freguesia. Portanto, tem a capacidade e a possibilidade de desenvolver um trabalho em conjunto, mas que a verdade é o nosso defeito. Os homens não são perfeitos e, portanto, nós de vez em quando exacerbamos naquilo que defendemos e perdemos-nos com o essencial. E o essencial é quê? É conseguir que haja uma educação que consiga valorizar e fazer um cidadão participativo. Ter saúde como deve ser bem organizada. Não é andarmos neste jogo do Serviço Nacional de Saúde, do serviço privado. Não. Há certeza uma solução que é possível conseguir um serviço e uma saúde. E o povo quer uma saúde capaz. O povo quer uma segurança. Quer ter essa segurança garantida. O povo quer ter uma justiça célere e que funcione. E não andarmos com subterfúgios da lei em que muitas vezes nós dizemos, mas quando é que isso foi? Só agora é que está a ser julgado. Isto não facilita muito a consciência do cidadão, antes pelo contrário, perturba a consciência do cidadão. E portanto, se estes fatores, saúde, educação, habitação e segurança e justiça não forem convenientemente ponderados em conjunto, eu continuo a dizer que nós iremos passar, de certeza, alguns tempos mais em que os resultados de Abril, muitas vezes até com uma certa injustiça, é dito. A culpa disto é de Abril. 49 anos depois, eu afirmo perentoriamente, a culpa disto é nossa. Abril fez aquilo que tinha a fazer e por isso nós ainda podemos comemorar aqui em Vieira do Minho, que eu pela primeira vez visito, mas que eu fico encantado, comemorar de uma forma digna em que os discursos que inclusive são feitos são os discursos de entendimento. E isso eu apreciei. Minhas senhoras, meus senhores, já me entusiasmei, porque inclusive deixei o meu papel para trás. O meu improviso, que eu lhe chamava. Mas também vou terminar, porque esta coisa das intervenções tem que ser rápidas, senão não deixo de reafirmar que o insucesso do 16 de março, a precipitação do 16 de março, foi um momento muito grave do movimento. Porque esse insucesso poderia ter sido fatal para os objetivos que o movimento das Forças Armadas, já na altura, se tinha determinado em Cascais. Felizmente, que a força do movimento foi superior a toda a desorganização que podia criar. E conseguiu, em 40 dias, isto é uma situação
passar de uma desorganização total para conseguir fazer uma revolução que deixou imagem no mundo pelo facto de não ser violenta, embora na noite da manhã de 25 de Abril muita gente se perguntou quem é que está a fazer a revolução. Os militares a fazer uma revolução democrática. Isto não existe no mundo. Os nossos representantes que estavam no exílio, muitos perguntavam o que é que está a acontecer, mas quem é que está a fazer essa revolução? É o general tal, é o general tal ou é o general tal? E primeiro que percebessem que era um grupo de jovens capitães que se tinham associado e que estavam determinados a resolver uma situação, ainda demorou algum tempo. Passados uns tempos ainda, passou a haver algumas dúvidas e a preocupação foi efetivamente ir afastando os capitães deste processo. Temos que confessar que foi assim. Nem tudo foi negativo, tudo acaba em bem, e o meu 16 de março acabou no 25 de Abril. O Regimento de Infantaria 5 ficou marcado e marca-me efetivamente como sendo um dos momentos da minha vida que me permitiu, inclusivamente, participar numa ação que tentou devolver ao país a paz, a dignidade e tudo aquilo que de bom possa acontecer. Eu, no entanto, gostaria de terminar a minha intervenção aproveitando um texto que um amigo meu, há 2 ou 3 anos, e porque eu penso muito atual, me enviou como saudação de Abril. E, portanto, eu permito-me ler esse texto do meu amigo António Vaz, um professor universitário em Coimbra. O homem é dotado de sentimento, sabe distinguir o bem do mal, e por isso tem a responsabilidade única de pensar globalmente. Temos que contrariar o ditado, longe da vista, longe do coração, e abrigar-nos nos nossos pensamentos também aqueles que, estando distantes, são sacudidos pelos horrores da guerra, os que não têm pão, nem água, nem teto, nem escola, nem saúde, os que habitam na terra do nada, em qualquer parte do mundo, não nos focados apenas naqueles que a nossa vista alcança. O que pode pensar a criança que morre de fome quando vê o seu igual esbanjando de pão de que não precisa? Palpitações abolarão os corações das mães que vê o filho morrer por falta de assistência médica, às vezes apenas de uma vacina que custa menos de €1. Que revolta abrigará o peito da menina mulher que se obriga a emprestar o corpo para em troca receber em quase nada que lhe permite sobreviver a ela, aos irmãos ainda mais novos que ela e aos pais doentes e cansados. Vivemos num mundo globalizado das fábricas na busca do lucro imediato e de mais proveitosa exploração humana. Vivemos a era do assédio psicológico e da desumanização nas empresas. Não será preciso relembrar que a fome, a pobreza e a ignorância provocam desespero, angústia e doença, provocando o ódio da injustiça num mundo cruel e desequilibrado que criam as condições para o desespero e para a guerra. O sensacionalismo dos jornais e das televisões já nos deixam de certa forma imunes às cenas grotescas da miséria, mas será que queremos ficar cegos e surdos ao que está acontecendo? Tenho a certeza que não. O mundo tem que acordar para enriquecimento de alguns poucos. O mundo tem que acordar. O mundo tem que parar de produzir pobres, como referia Mia Couto, muitos para enriquecimento de alguns poucos. O mundo é constituído por pessoas diferentes, com ideias diferentes e culturas diferentes, e não para criar rupturas, mas antes sinergias, porque o tudo é maior que a soma das partes e trabalhar em conjunto de forma cooperante produz melhores resultados. Devemos ousar partilhar com os outros os nossos objetivos, respeitando e valorizando a diferença de perspectiva e de opiniões, considerando-as como oportunidades de aprendizagem. Devemos atuar construtivamente, procurando práticas de um princípio de humildade, aquele princípio que nos faz aceitar a falibilidade das nossas certezas e acreditar que os outros nos podem ajudar a ter uma visão mais completa e abrangente da realidade. É na mente dos homens que a guerra se faz, é na mente dos homens que o dever
que devemos construir a paz. É um princípio da Unesco. O mundo deve ser de amizade, deve ser de participação, solidariedade, tolerância, compreensão, paz e alegria. Um mundo que seja o ponto de encontro de pessoas, culturas e ideias. Eu acredito. Eu também acredito. Viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva Angola. Com este gesto da presença do seu deputado, eu penso que Vieira do Minho foi pioneira e aceitou uma situação que ainda não, através do país, não é fácil de aceitar, que é a presença de pessoas que se guerrearam, mas que nós, como sempre dissemos, e tal como os movimentos de independência diziam, nós nunca vimos no povo angolano um povo inimigo. E os guerrilheiros também diziam, não vemos no povo português um povo inimigo. A presença deste deputado é um lufado de ar fresco e que eu penso que deve ser sabida e divulgada para que em outros momentos e outras situações, e o 25 de Abril é efetivamente um momento em que as culturas que se guerrearam, mas numa intenção de produzir um trabalho contínuo, de produzir, como nós quisemos no 25 de Abril, fazer novas nações, continuem a partilhar as suas ideias, continuem a conviver e a construir um mundo melhor. Viva o 25 de Abril, viva Portugal!